Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o movimento abolicionista, a abolição e, em especial, a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo que vai falar, então, sobre essas leis importantíssimas que vão fazer parte do processo, né, de abolição até nós chegarmos à abolição da escravidão no Brasil. Vamos dar uma olhada? Bom, a Lei de Terras. A Lei de Terras ela vai acontecer em 1850 e ela vai possibilitar que as propriedades rurais reorganizassem as relações de trabalho no caso do fim da escravidão. Ah, mas por quê? Eles já estavam previndo a escravidão? Bom, o fim da escravidão, olha só, já existiu em várias nações do mundo, o fim já havia ocorrido da escravidão. Inclusive, já existia uma pressão da Inglaterra que já vinha através de algumas leis, né, entre elas a Bill Arbiden, por exemplo, que proibiam o tráfico escravo dentro do Atlântico, ou seja, no contato do Oceano Atlântico que vinha até aqui a América. Existia inclusive nessa lei Bill Arbiden que se a marinha inglesa pegasse qualquer indivíduo fazendo tráfico, inclusive poderia ser aqui no Brasil, esse navio seria capturado e os indivíduos que fizessem parte de todo aquele tráfico seriam presos e julgados. Bom, a gente vai ver que então vai surgir a Lei de Terras em 1850. Mas o que essa Lei de Terras ela falava? Ela dizia o seguinte, que um indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por compra. Isso mesmo, só se poderia ter uma terra se um indivíduo comprasse essa terra. Mais ainda, que esses indivíduos que comprassem essas terras, eles deveriam pagar impostos sobre elas e que a doação ou a posse de terras estavam totalmente proibidas. Então não se poderia mais invadir nenhuma terra. Ela só seria, propriedade de um indivíduo que a comprasse e tivesse um documento legal sobre ela. A gente vai ver que os ex-escravos, inclusive isso é bastante importante a gente pensar, porque a escravidão não havia sido abolida no Brasil, ela existia, as pessoas compravam os indivíduos como mercadorias ainda. Mas existiam já alguns escravos, que conseguiam tido a liberdade de comprar a sua alforria, a sua liberdade. Então alguns ex-escravos, imigrantes que vinham principalmente da Europa e populações, pessoas pobres mesmo, essas pessoas estavam excluídas do acesso à terra, pois elas não tinham dinheiro e nem condições de conseguir ter essas terras, Bom, aqui a gente tem uma imagem que mostra, então, muitos desses imigrantes chegando ao Brasil. Sobre uma forte pressão da sociedade, de pessoas que desejavam o fim da escravidão, o governo de Dom Pedro II vai aprovar em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Aqui a gente tem uma imagem de Eusébio de Queiroz. E a gente vai ver que a elite, a elite econômica do Brasil Império, ela, de certa maneira, ela vai acreditar que a imigração branca daria ao país exemplares de súditos fiéis e branquearia a população. Eles acreditavam que isso, de certa maneira, ia acabar trazendo uma redenção à população brasileira, principalmente com a chegada dos imigrantes europeus aqui. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o movimento abolicionista, a abolição e, em especial, a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!